Madre mia, que loucura de jogo esses 4-4 entre Barcelona e Atlético de Madrid no primeiro jogo das semifinais da Copa do Rei da Espanha, partida de ida que aconteceu em Barcelona. A definição da eliminatória vai ser em abril, no início de abril, no Estádio Metropolitano. Vou falar um pouco para vocês sobre essa loucura que foi esses 4-4 entre Barcelona e Atlético de Madrid. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e os comentários de vocês por aqui. Que loucura de jogo esse empate em 4-4 entre Barcelona e Atlético de Madrid. Na partida de ida das semifinais da Copa do Rei da Espanha, a definição será no início de abril no Estádio Metropolitano e o Atlético de Madrid sai vivíssimo desse jogo contra o Barcelona. Aconteceu de tudo na partida e aconteceu em todo momento coisas que talvez a gente não imaginava que poderiam ser dessa forma. Começando por um Atlético de Madrid que nos primeiros 6 minutos de jogo abria o 2-0. A gente tem se acostumado a ver um Atlético de Madrid quando enfrenta os grandes na disputa de La Liga, os grandes concorrentes pelo título, no caso dessa temporada, mas tem sido assim nos últimos anos. Quando enfrenta Barcelona e quando enfrenta Real Madrid, é um time que costuma prezar mais pela defesa do que pelo ataque, e o que a gente está vendo desse Atlético de Madrid nos está mostrando justamente outra coisa nessa temporada. O Atlético começou muito bem o jogo contra o Barça, indo para o ataque e tentando aproveitar já de início as carências defensivas de um Barcelona que demorou para entrar no jogo. Logo aos 48 segundos, o Julián Álvares abria o placar para o Atlético de Madrid em uma jogada de bola parada, um escanteio do Atlético de Madrid, gol do Julián Álvares, que faz um incrível início de trajetória com a camisa colchoneira. São 20 gols em 39 jogos, ele é o artilheiro da temporada do Atlético de Madrid e entra para uma lista de jogadores que conseguiram chegar aos 20 gols na sua primeira temporada com o Atlético, que tem caras como Griezmann, que está jogando com ele, Luis Suárez, Diego Forlán e ainda Falcão, dos maiores 9 aí da história recente do Atlético de Madrid. O Julián Álvares entra nessa lista como conseguindo marcar 20 ou mais gols na sua primeira temporada com o Atlético de Madrid. A partir dali a gente pensa, bom, o Atlético do Simeone tem muito como característica marca o gol, depois se fecha, nada disso, continuou contra-atacando e alguns minutos depois, antes ainda dos 6 minutos de jogo, Griezmann abre o 2-0, inclusive o Griezmann marcou o seu primeiro gol contra o Barcelona num campo do Barcelona, ele que foi jogador do Barça. O Griezmann que nessa temporada com o Atlético de Madrid tem jogado bastante, ele costuma jogar bastante, mas ele aparece, a gente às vezes não vê ele durante todo o jogo, mas vê em alguns momentos que ele é importante, e nesse jogo contra o Barça ele foi importante logo no começo da partida, marcando aí o 2-0 para o Atlético de Madrid em um contra-ataque que o Griezmann, um cara já de mais de 30 anos, consegue vencer o Baldé na corrida. 16 gols para o Griezmann na temporada, um dos maiores jogadores da história do Atlético de Madrid, 197, se eu não me engano, com a camisa do Atlético, o Antoine Griezmann. Depois desses 6 primeiros minutos de jogo, no qual a gente viu um Atlético que a gente não esperava, e a gente estava vendo um Barça que a gente não esperava, o Barcelona reagiu, e reagiu muito bem e foi para cima do Atlético de Madrid, pegou a bola. É verdade que nos primeiros minutos o Atlético estava tentando ficar com a bola, estava tentando construir jogadas. É verdade que a principal arma desse Atlético de Madrid é o contra-ataque, mas estava tentando construir jogadas. Mas o Barça pega a bola, claro, com o Pedri de novo fazendo um grandíssimo jogo e consegue controlar e vai empurrando o Atlético de Madrid para trás. E aí, a partir dos 16, 17 minutos, a gente já vê um jogo completamente diferente, com o Barça dominando e o Atlético só se defendendo. E aí, o grande problema para o Atlético de Madrid quando começa a aparecer Lamine Yamal, que alugou um apartamento na cabeça do Javi Galán no primeiro tempo, porque o Javi Galán não conseguiu vencer um duelo praticamente do Lamine Yamal, e é justamente o Lamine Yamal que começa a jogada, que depois ele lança, passa do Javi Galán, lança o Koundé, que joga para a área, e o Pedri entra praticamente livre
no meio da área do Atlético de Madrid e marca o primeiro gol do Barcelona, o 2-1. Minutos depois, 3 minutos depois, o Barça já empata o placar com um escanteio cobrado pelo Rafinha e o Cubarsí no segundo pau cabeceia sozinho. Na verdade, o Barrios estava marcando ele, um jogador que não é tão alto, o Cubarsí pula muito mais que o Barrios e consegue marcar o gol de empate do Barcelona. Minutos depois, o jogo muda completamente, o Barça domina e aos 41 minutos do primeiro tempo, o Barcelona empata, se coloca na frente no placar outra vez com escanteio, outra vez um jogador do Barcelona no segundo pau, consegue marcar o gol de cabeça, dessa vez é o Íñigo Martínez, aí ele entra praticamente livre na área do Atlético de Madrid para fazer o 3-2 para o Barcelona, ou seja, em poucos minutos o Barça conseguiu virar a partida para cima do Atlético de Madrid. Um Atlético que tem tido dificuldades para marcar gols em bola parada, né? Antigamente isso era muito forte do time do Simeone, mas nessa temporada tem dificuldade para marcar a bola parada e o Barcelona aproveitou aí para abrir o 3-2. Vamos para o segundo tempo, o Simeone começa a utilizar a sua arma de substituições. O Javi Galán, como eu disse, muito mal contra o Lamine Yamal, não estava conseguindo parar a joia do Barcelona e ele é um dos primeiros substituídos. Logo aos 9 minutos da segunda parte, o Simeone faz as duas primeiras substituições, tira o Juliano, que estava jogando aberto pela direita, e tira o Javi Galán, que estava jogando de lateral esquerdo, e coloca em campo o Reinildo para ser o lateral esquerdo e o Samu Lino para jogar mais aberto pela direita, e coloca o Gallagher para recompor mais pela direita e o Lino pela esquerda. Muda um pouquinho a ideia de jogo do Simeone, porque o Samu Lino é um cara muito mais desequilibrante e que vai muito mais para o ataque do que o Gallagher por ali com o Juliano do outro lado. Primeiras substituições do Atlético, o time começa a ganhar um pouquinho de fôlego, começa a melhorar, o Simeone faz as primeiras substituições aos 9 minutos, aos 15 minutos faz outras substituições, aí ele tira o Gallagher e coloca o Nahuel Molina em campo, que passa a ser o lateral direito, e o Marcos Llorente vai para o meio de campo, que estava jogando na lateral direita. E aos 22, logo depois, ele faz as outras duas substituições, esgotando as substituições para o Atlético de Madrid. Aí ele tira de campo o Griezmann, que é muito vaiado pelo torcedor do Barcelona, e o Rodrigo de Paul. Tira os dois e coloca em campo os caras que mudam o jogo para o Atlético de Madrid, Correa e Sorloth. Aos 20 minutos do segundo tempo, o Simeone tinha esgotado as substituições e aos 71 o Sorloth marca o gol que seria de empate do Atlético de Madrid, mas é anulado por impedimento do Marcos Llorente no início da jogada. Aos 74, o Lamine faz uma incrível jogada individual, passando pelo Reinildo e metendo uma caneta no Lenglet para a bola sobrar para o Lewandowski, que tinha acabado de entrar, colocar o Barça ainda mais na frente no placar com o 4-2. O Lamine Yamal, que chegou às 16 assistências na temporada, eu estava vendo um dado dele, que entre clube e seleção ele tem 17 anos. Ele tem 102 jogos na carreira, 32 assistências e 21 gols, hein? São incríveis os números de Lamine Yamal, que hoje jogou infiltrado porque ele machucou o dedo do pé no último jogo, inclusive tinha a foto da meia sangrando, jogou infiltrado para poder jogar a partida. Parecia e tudo se encaminhava para a gente ver uma vitória do Barcelona, que tinha conseguido dar a volta no placar e ainda ampliar com 2 gols de vantagem para cima do Atlético de Madrid. Mas se tem uma coisa que esse Atlético de Madrid do Simeone tem, é o ponto do não deixar de acreditar, que é um dos lemas do time e que nessa temporada tem valido mais do que nunca, porque o Atlético de Madrid, aos 83 minutos, com uma jogada do Correa, que passa para o Marcos Llorente chutar de fora da área, o Llorente entra praticamente sozinho, tá praticamente sozinho na entrada da área do Barcelona e acerta um chute aos 83 minutos, ou seja, o Atlético chega aos 4-3 no placar. E aos 93 minutos de jogo, Sorloth, como ele já tinha feito em La Liga, já tinha marcado o gol que tinha dado a vitória para o Atlético de Madrid, a primeira da era Simeone no campo do Barcelona contra o Barça. O Sorloth, de novo, no minuto 93, dessa vez, dá o empate para o Atlético de Madrid no jogo da eliminatória da Copa do Rei da Espanha. O Sorloth, que recebeu uma assistência, que foi assistido pelo Samu Lino, ou seja, Lino, Correa e Sorloth, que entraram na segunda parte, foram os responsáveis.
o Correa por dar assistência para o Llorente fazer o 4-3 e o Lino por dar assistência para o Sorloth fazer o 4-4. O Simeone tem como característica conseguir fazer com que as suas substituições mudem os jogos também é porque tem um fundo de armário muito grande, a gente sempre fala da qualidade e da quantidade de jogadores que o Simeone tem no banco de reservas para mudar uma partida, inclusive praticamente todo jogo ele faz assim substituições. O Sorloth entra em campo e dá um empate para o Atlético de Madrid. Um Sorloth que já marcou 5 gols no Barcelona e que nessa temporada com o Atlético, o Correa já é um cara muito assim, se eu não me engano, desde que ele tá no Campeonato Espanhol, ele é o jogador que mais entra do banco de reservas e marca gols pro seu time. E o Sorloth tem essa característica agora também. Ele marcou 13 gols nessa temporada com o Atlético de Madrid, 8 foram entrando do banco de reservas. Então ele funciona mais quando ele entra no jogo do que quando ele tá na partida. É um centroavante de área, mas que também é muito rápido e que finaliza muito bem. Na temporada passada, inclusive, foi um dos artilheiros do Campeonato Espanhol. Sorloth que marcou o gol para o Atlético de Madrid, que deixou tudo igual no primeiro jogo das semifinais da Copa do Rei da Espanha, em uma partida muito louca, que o pessoal aqui da imprensa da Espanha está dizendo que lembrou os Atléticos de Madrid e Barcelona dos anos 90, onde os dois times jogavam muito aberto e costumava sair muito gol. Depois da chegada do Simeone no comando do Atlético de Madrid, o Atlético virou um time muito mais defensivo, que se contém muito mais, e eu acho que muito mais nos jogos de La Liga do que em eliminatórias. Vamos ver como é que vai ser na eliminatória com o Real Madrid na Liga dos Campeões, porque aí eu acho que é outra conversa. Mas que foi pro jogo, que se abriu, que é verdade sofreu contra o Barcelona, mas que conseguiu utilizar suas armas a seu favor. O fato de ter um banco de reservas que quando entra soluciona jogos e que faz o Simeone ter muitas peças para mudar as partidas. Um Atlético de Madrid que consegue sair com um baita de um resultado no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, porque agora tem a vantagem do empate fora de casa e decide no Metropolitano no início de abril. Vai ser essa decisão para ver qual das duas equipes, Barcelona ou Atlético de Madrid, vai para a final da Copa do Rei da Espanha. Um destaque, uma curiosidade, o Simeone, que costuma se vestir sempre todo com um terno preto, todo de negro, com camisa preta, sapato preto, gravata preta, tudo preto. Na Copa do Rei tem ido para a beira do gramado vestindo o uniforme do time, né? A roupa do time. E hoje ele estava lá com o uniforme cinza do Atlético de Madrid, chama muita atenção porque a gente se acostumou a ver o Simeone com uma roupa específica todo jogo, inclusive ele é muito supersticioso, mas na Copa do Rei ele mudou a roupa e aparentemente está funcionando muito para o Atlético de Madrid, mas já jogo de La Liga já volta a roupa, jogo da Champions já volta a roupa também, então já muda de novo o chip do Simeone. Um Atlético de Madrid que sai reforçado desse primeiro jogo. Nos próximos 20 dias vai ter 2 enfrentamentos com o Barcelona, esse na ida da Copa do Rei da Espanha, no dia 16 pelo Campeonato Espanhol, 2 enfrentamentos com o Real Madrid, jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Rei da Espanha, e no fim de semana enfrenta o Atlético de Bilbao, que é o 4º colocado do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid tem um calendário absurdo pela frente, mas nesse primeiro passo sai em positivo com esse empate contra o Barcelona lá em Barcelona, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei da Espanha. E se vocês chegaram até aqui neste vídeo e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e os comentários por aqui. Essa semana, como eu falei para vocês, os próximos dias vai ter muito vídeo aqui no canal, porque na semana que vem tem Real Madrid e Atlético de Madrid, o jogo de ida da da Liga dos Campeões, no estádio Santiago Bernabéu, e eu vou acompanhar desde hoje até o final dessa eliminatória, Atlético e Real Madrid, tudo que eles fizerem, vou trazer aqui no canal para vocês. Então, se inscrevam aí porque vocês vão ser avisados dos vídeos que vão chegando por aqui. Um beijo, uma boa noite para todo mundo, que aqui para mim já é bem noite. E amanhã tem mais, amanhã tem vídeo pós-jogo de Real Sociedad e Real Madrid, a outra semifinal da Copa do Rei da Espanha.